Em 8 de novembro do ano 2000, em San Diego, na livraria Mysterious Galaxy, George Martin estava fazendo uma sessão de autógrafos. O motivo era o lançamento de A Tormenta de Espadas, terceiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo. Encontro típico com leitores, leitura do livro, debate sobre técnicas de escrita, conversa sobre personagens e piadas de que o inverno está chegando, mas nunca chega. O inverno está chegando. O inverno está chegando. O inverno realmente está chegando. O escritor foi tão gentil que até concordou em jantar com uma das fãs. Se isso te surpreende, deixe-me lembrar. Estamos no ano 2000. Hoje em dia, George Martin é uma figura de destaque mundial. Naquela época, antes do sucesso mundial de Game of Thrones e muito antes de O Cavaleiro dos Sete Reinos, ele era, embora respeitado, apenas um autor comum de romances de fantasia, sobre quem se podia dizer que era amplamente conhecido em círculos restritos. Segundo uma fã, durante o jantar eles falaram sobre quadrinhos, a história da Feira do Livro de Frankfurt, jogos de computador e literatura. Ela fez uma breve pergunta sobre o Cavaleiro Andante e sua relação com a saga principal. Já naquela época, o mundo complexo de As Crônicas de Gelo e Fogo intrigava os leitores. Ela perguntou se já encontramos em As Crônicas de Gelo e Fogo algum descendente de Duncan, o Alto. A isso, George Martin respondeu afirmativamente. Quem exatamente ele não especificou, e a própria fã não insistiu em mais perguntas, pois queria descobrir tudo sozinha através dos livros. Quem diria que Martin levaria décadas para concluir seus romances e que esperaríamos tanto pelas respostas? Após O Cavaleiro dos Sete Reinos, as discussões sobre a ligação de Duncan com Game of Thrones ganharam força. Vou te contar sobre Sir Duncan, o Alto. Você sempre gostou dele. Em encontros, ele ainda foi questionado várias vezes sobre isso, de diferentes formas, e Martin sempre respondia do seu jeito característico. Ele nunca confirmava nada diretamente, mas também não negava, deixando espaço para os fãs especularem e criarem teorias. Então eu também decidi dar minha contribuição, conferir a cronologia, calcular o número de gerações e descobri que há mais candidatos a descendentes de Duncan, o Alto, do que você imagina. Acho que a primeira coisa que precisamos fazer, antes de mergulhar nas teorias dos fãs sobre os descendentes de Duncan, é conferir as datas. Porque sem uma cronologia, qualquer teoria vira um jogo de adivinhação. Vamos começar pelo calendário. No mundo de Martin, toda a seda contagem dos anos começa a partir da conquista, do momento em que Aegon Targaryen, com seus dragões, conquistou Westeros e, de fato, transformou os Sete Reinos em um só. Os anos após esse evento são marcados como depois da conquista. É justamente esse período que nos interessa. Dunk, de acordo com dados indiretos, nasceu por volta do ano 191 depois da conquista. O Cavaleiro Andante é o ano 209 após a conquista, e ele tem cerca de 18 anos. Na série ele é mais velho, mas no livro é igual. Aliás, há uma data para a morte dele. Espero que saber que pessoas são mortais não seja um spoiler para você. Sabemos que Duncan, o Alto, morreu na tragédia de Summerhall, junto com o rei Aegon V, no ano 259. Isso está registrado no lore como um fato histórico. Game of Thrones começa por volta do ano 298 após a conquista. Entre a morte de Dunk e o início da saga principal se passam cerca de 40 anos, e entre sua juventude e Game of Thrones, aproximadamente 90. Ou seja, esse é um intervalo de tempo de cerca de 3 a 4 gerações. Simplificando, as crianças nascidas durante a vida de Dunk facilmente pertencem à geração dos pais dos heróis de Game of Thrones. O que nós temos? Há um cavaleiro muito alto que viveu um século antes dos eventos da série. E o autor, que admitiu que seu descendente já aparece em A Canção de Gelo e Fogo. Mas antes de começarmos a tentar reconhecer seus traços na aparência e no caráter de outros personagens, precisamos responder a uma pergunta mais prática. Em que período da sua vida Dunk poderia ter se tornado pai? E aqui existe um detalhe bastante importante e significativo. Sabemos que Duncan se tornou o Lorde Comandante da Guarda Real, e isso muda radicalmente a conversa sobre seus descendentes. Porque a Guarda Real em Westeros não é um clube de guarda-costas de elite, mas sim uma ordem quase monástica. A Guarda Real é uma irmandade. Nós fazemos um juramento para toda a vida. Só a morte pode nos libertar. Cada um dos cavaleiros
faz um juramento de não possuir terras, não herdar títulos e, o que é especialmente importante para nós, não se casar nem ter filhos legítimos. Eu estou na guarda. Me é proibido continuar a linhagem. Basicamente, a linhagem dele termina com ele. A partir deste momento, o respeitável Sir só tem a espada, o rei e o livro branco, onde alguém depois vai escrever algumas linhas, ou talvez páginas, sobre seus feitos. Aliás, por que criaram essas restrições? Querem deixar a vida dos cavaleiros triste, ou há algum motivo para essas regras? A questão é que, se uma pessoa próxima ao poder tem família, terras e herdeiros, ela passa a ter um dever com sua casa, e o dever com a casa facilmente começa a competir com o dever para com o rei. Se você tem um filho, começa a pensar no que vai deixar para ele. Quem tem terras se interessa por intrigas e redistribuição do poder, e se você tem um casamento, podem te pressionar através da sua esposa, do seu sogro e dos seus parentes. Por isso, sistemas em que você serve apenas ao rei e não possui mais nada são o sonho de qualquer monarca. Ou seja, se dissermos que Dunk tem descendentes, automaticamente esbarramos numa questão difícil. Quando exatamente ele teve tempo de tê-los? Antes do juramento? Quebrando o juramento? No casamento ou fora dele? Ele sabia da criança ou não? Se ele se tornou o Lorde Comandante da Guarda Real, então ter filhos durante o serviço é uma violação direta do juramento sagrado. E isso já não combina muito com a imagem dele, entende? Por isso, se quisermos manter a lógica do mundo, precisamos considerar uma opção mais plausível. Todos os possíveis descendentes de Duncan devem aparecer ou antes de ele entrar para a Guarda Real, ou por alguma linhagem colateral complicada que formalmente não quebre o juramento. Agora que já definimos a cronologia, vamos passar para o primeiro e mais óbvio candidato. A primeira pessoa a levantar suspeitas é, claro, Brienne Tart. Eu sou Brienne Tart, da Guarda Real de Renly Baratheon. E no caso dela, não temos apenas nossas suposições, mas também algumas dicas bem claras do próprio George Martin. Em um encontro com leitores, ao responder sobre os herdeiros de Dunk, ele revelou que há uma pista sutil em O Festim dos Corvos. Os leitores, por sua vez, encontraram o seguinte trecho. Ótimo trabalho, elogiou Brienne quando a mulher lhe mostrou o escudo recém-pintado. Aquilo nem era um brasão, mas uma verdadeira pintura, que levou Brienne de volta ao passado, a penumbra fresca da armaria de seu pai. Ela sentiu novamente seus dedos tocando a tinta rachada, as folhas verdes da árvore, a estrela cadente. Acho que, se você está assistindo a este vídeo, não precisa ser lembrado de quem é esse escudo. Olmo, tronco marrom e galhos verdes. E uma estrela cadente acima dele. Claro, só o escudo não é suficiente para afirmar com 100% de certeza que Brienne é descendente de Dunk. Isso ainda não é uma prova, apenas uma forte sugestão. Mas se acrescentarmos a isso a aparência dela, sua altura e constituição física, a probabilidade se torna ainda mais evidente. Isso é uma mulher? Onde vocês encontraram esse monstro? Na verdade, essa teoria também tem alguns problemas. Brienne tem espírito de cavaleira e dedicou toda a sua vida a isso. Será que ela não sabia que em sua família havia um cavaleiro tão famoso, não apenas um participante de torneios, mas o Lorde Comandante da Guarda Real? Uma figura quase lendária. Ainda assim, nem nos livros nem na série há qualquer menção sobre isso. Nenhuma menção ou insinuação sobre o orgulho da família. A casa Tart, embora não seja de primeira linha, ainda é uma casa nobre, e casas assim geralmente conhecem sua linhagem. Ela é Brienne de Tart. O pai dela é o Lord Selvin Tart. Se Brienne for descendente de Duncan, o Alto, é improvável que isso tenha ocorrido por casamento oficial com uma herdeira da casa Tart. Então, o que isso significa? Uma linhagem secreta, um caso extraconjugal? Será que Dunk traiu o Lord Tartu? Isso combina com a imagem do nobre cavaleiro Duncano, que sempre buscou justiça e honra durante toda a sua vida? Bem, e se voltarmos à cronologia com a qual começamos, o quadro pode parecer diferente. Dunk nasceu por volta do ano 191, após a conquista, e Brienne por volta do ano 280. Há quase 90 anos entre eles. Isso equivale a 3 ou 4 gerações. Matematicamente falando, Brienne pode muito bem ser sua bisneta ou até tataraneta. Antes de entrar para a Guarda Real, Duncan teve tempo suficiente para se casar. Ele poderia ter tido uma filha,
que por sua vez poderia ter se casado e tido outra filha. Só então unir-se à casa Tart por casamento. No final, nasceria Selwyn Tarth, pai de Brienne, e depois a própria Brienne. Isso, é claro, é apenas um dos cenários possíveis. Mas em qualquer uma dessas versões, ainda há um ponto fraco. O parentesco com um cavaleiro famoso, Lorde Comandante da Guarda Real, provavelmente seria conhecido. Essas coisas em casas nobres geralmente não se perdem, nem são esquecidas. Sir Duncan, o Alto. 4 páginas para Sir Duncan? Deve ter sido um grande guerreiro. Por isso surge outra ideia. Talvez o descendente de Duncan não esteja entre as casas nobres. Talvez devêssemos procurar alguém mais humilde? Quando falam sobre o possível parentesco de Brienne com Duncan, geralmente mencionam a altura e a força. Mas em Game of Thrones, há outra família que também é famosa exatamente por isso. Os Clegane. Deuses, quem é esse? Sir Gregor Clegane, conhecido como a Montanha. Ele é o irmão mais velho do cão. E a casa Clegane, ao contrário dos Tart, não é antiga nem nobre. Segundo o próprio Sandor Clegane, o avô deles era apenas um tratador de cães dos Lannister. Uma vez, ele salvou o Lord Tytos Lannister de uma leoa, e como recompensa, ganhou terras e um pequeno castelo. Foi assim que surgiu a casa Clegane. Ou seja, o avô de Sandor e Gregor era apenas o tratador de cães de Rochedo Casterly. E se pensarmos na nossa versão, não seria surpreendente se ele fosse um filho bastardo de algum cavaleiro de fronteira. E se esse cavaleiro fosse Dunk, essa linhagem pareceria até mais lógica do que o parentesco com a casa Tart. Antes de prosseguir, vale a pena esclarecer um detalhe importante. Ainda não temos provas diretas, nem nos livros, nem na série. Tudo o que temos são pistas, coincidências, cronologia e possíveis dicas literárias que George Martin pode ter deixado propositalmente no texto. E com Sandor Clegane há vários desses momentos. Como eu já disse, o avô dos Clegane foi um rei. E em O Cavaleiro dos Sete Reinos, há uma cena que inesperadamente faz referência a esse detalhe. Se você me roubar, vou te encontrar com os cães. Você não tem cães. Eu vou arranjar alguns. Au, au. Esta cena praticamente não tem função na narrativa. Serve apenas para entreter um pouco. Se você atirar, nada muda. No entanto, se isso foi uma dica deixada por Martin, então faz sentido. Mas Clegane não é o único possível descendente de Dunk. Existem outras versões também, já que começamos a olhar para aqueles que a natureza generosamente presenteou com altura e força, há outro candidato que aparece regularmente nas discussões. E esse, claro, é Hodor. Hodor, com o seu tamanho, eu já teria me tornado o rei do mundo. Obviamente, só tamanho e força não são suficientes para declarar Hodor descendente de Duncan. É preciso de algo mais, pelo menos alguma pista. E existe essa pista em A Dança dos Dragões. Em uma das visões de Bran, ele vê o passado de Winterfell com cenas mudando como um caleidoscópio. As imagens começaram a mudar tão rápido que Bran ficou tonto. Ele não viu mais nem o pai, nem a garota parecida com Arya. Da lagoa saiu uma mulher nua com uma barriga grande. Ela se ajoelhou e começou a implorar aos deuses antigos por um filho que vingasse ela. A jovem esguia ficou na ponta dos pés para beijar o cavaleiro do tamanho de Hodor. Foi essa frase que chamou a atenção de muitos. Um cavaleiro do tamanho de Hodor. O cavaleiro mais famoso e alto da história da saga é, claro, Duncan, o Alto. E dificilmente isso é uma coincidência. Essa cena acontece em Winterfell, e o mais interessante é que sabemos que Duncan realmente esteve lá. Mais ou menos no início dos anos 210, logo após os eventos de O Cavaleiro Misterioso, ele foi para o norte. Esse evento do conto inédito, As Lobas de Winterfell, é conhecido apenas pelas palavras de Martin. Ou seja, o cavaleiro nessa visão pode muito bem ser Dunk. Ele se encaixa em altura, época e geografia. Mas então surge a próxima pergunta. Quem é a garota que beija o cavaleiro? E é aqui que começam as interpretações mais ousadas. Muitos notaram que a cena do beijo é apenas parte de uma sequência inteira de visões de Bran, que vão literalmente em camadas do presente ao passado. E antes da imagem do cavaleiro do tamanho de Hodor, há outros fragmentos do passado.
Bran vê crianças brincando no bosque sagrado. Ao que tudo indica, são Lyanna e Bendin. A menina era mais velha e mais alta que o menino. Arya? Não, isso não pode ser. Se ela é Arya, então o garoto é o próprio Bran. E ele nunca usou o cabelo tão comprido. E a irmã nunca venceu ele no jogo, como essa garota. Ela acertou o menino na coxa. E tão forte que a perna dele cedeu. E ele caiu no lago. Fica quieto, bobinho, disse ela jogando o galho fora. É só água. Quer que a velha ama ouça e conte tudo pro pai? Ou seja, antes da cena do beijo do cavaleiro, a velha Nan é mencionada. E a velha Nan é a bisavó, ou talvez tataravó do Hodor. A velha Nan contava histórias. Vou contar sobre o Sor Duncan, o Alto. Primeiro mencionam a bisavó do Hodor, e depois falam de um cavaleiro do tamanho do Hodor, que provavelmente é o Duncan. Se Martin quisesse só mostrar o cavaleiro alto, poderia ter escrito diferente, mas ele associa a altura especificamente ao Hodor. Aliás, alguns até sugeriram que essa garota é a própria Nan quando jovem, mas se lembrarmos daquela mesma cronologia, isso não se encaixa na linha do tempo. Nessa época, Nan ainda não havia nascido, mas poderia muito bem ser a mãe dela. Se acreditarmos nessa versão, então Duncan, ao chegar em Winterfell, poderia muito bem ter tido um romance, digamos, com a mãe da Nan. Por isso, Hodor pode ser mais um descendente de Duncan. Se queremos encontrar os descendentes de Duncan, faz sentido olhar para os altos e fortes. Sim, na verdade a genética não funciona de forma tão direta, mas ainda estamos no mundo de George Martin, e lá esses detalhes raramente são por acaso. Se temos um cavaleiro alto, é lógico esperar que seus possíveis descendentes também se destaquem pela altura. E há um personagem assim também entre os selvagens, Osha. Esse aí é um grandalhão, ou ele tem sangue de gigante, ou eu sou a rainha. Quando Bran a vê pela primeira vez, percebe logo, uma mulher alta e magra com uma lança. Depois, destaca-se que ela é uma cabeça mais alta que Robb. E o Robb é filho do Ned e da Catelyn, que não são pessoas pequenas. Sim, nessa época ele ainda é adolescente, mas já é quase um jovem adulto. Ou seja, a altura da Osha é notável. Só a altura não basta. Precisamos de pistas. Martin disse que a dica sobre o descendente de Duncan aparece em O Festim dos Corvos. E se procurarmos uma menção literal ao nome Duncan, há apenas uma neste livro, nas lembranças do mestre Aemon. Eu tinha 35 anos na época e já usava a corrente de mestre há 16 anos. Egg queria que eu o ajudasse a governar, mas eu decidi que meu lugar era aqui. Para a viagem ao norte, ele me deu um dragão de ouro e enviou comigo seu amigo, o Sor Duncan. Nenhum recruta jamais chegou à muralha com tanta honra. Ou seja, Dunk estava indo para a muralha como uma escolta de honra. Provavelmente ele passou algum tempo lá, semanas, talvez mais. Isso significa que ele já esteve na muralha, talvez até além dela. Se Dunk realmente ficou no norte por tempo suficiente, é lógico supor que ele participou de expedições. Em teoria, ele poderia ter cruzado com uma mulher do povo além da muralha. E se houve uma ligação entre eles, temos um ramo do norte, selvagem, da linhagem dele. Como você pode ver, Dunk pode ter muito mais de um possível herdeiro. Não é impossível que em Game of Thrones haja até vários descendentes dele ao mesmo tempo. Seria engraçado se Clegane e Brienne fossem descendentes da mesma pessoa. Eu não quero te matar, Sor. O encontro deles e a luta de espadas teriam quase um significado simbólico. Eu não sou um cavaleiro. Ainda não há provas concretas, apenas indícios. O escudo encontrado por Brienne, as visões de Bran, a altura característica, os estranhos deslocamentos geográficos de Duncan. Martin, como sempre, não afirma nada diretamente. Como realmente foi, talvez fique mais claro depois, em novos livros ou adaptações. E quem você acha que é o descendente mais provável do Dunk? Brienne, Hodor ou alguém em quem nem pensamos? Na última análise sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, eu perguntei se vocês queriam uma continuação, e muitos apoiaram essa ideia nos comentários, o que resultou nesta análise. Como vocês podem ver, vocês realmente podem influenciar os temas do canal, então, mais uma vez,
peço que votem no personagem da próxima análise dessa série. Na minha opinião, há 3 candidatos óbvios: Egg, Baelor Targaryen e Lyonel Baratheon. Então é só escrever o nome. E aí? Diga meu nome.